Deixe-me aprofundar um pouquinho, terminar aquilo que eu comecei, não terminei ontem. Eu fazia uma pergunta que teologicamente é bem empenhativa. Deus poderia fazer alguma coisa maior, uma ação maior do que a que ele fez ao ressuscitar Jesus? E respondi categoricamente, não. A maior ação que o Pai poderia realizar, ele realizou ao ressuscitar Jesus. Nem criar o céu e a terra, nem abrir o mar vermelho, nada que o Pai fez ou possa fazer pode ser maior do que ressuscitar nosso Senhor Jesus Cristo. E vou lhes explicar por quê. Eu tomei como ponto de partida a afirmação de São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Olhando Cristo ressuscitado, Paulo diz: nele, na sua humanidade gloriosa, habita corporalmente aqui, compreendam, na humanidade de Jesus, em toda a sua humanidade, corpo e alma. Nesta humanidade que por natureza é limitada, é natureza humana, criada, habita agora a plenitude da divindade. A plenitude da divindade é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito que o Pai eternamente dá ao Filho. Eu dizia também para vocês ontem, vejam que coisa impressionante, que mistério estupendo. A humanidade de Jesus, que como a nossa é finita, é limitada, foi criada pelo Pai no Espírito, no ventre de Maria, essa humanidade agora se torna a habitação da plenitude, não é de uma parte, se torna a habitação da plenitude do Espírito infinito, incriado, eterno de Deus. Como pode o finito conter o infinito? Como pode o Deus a quem ninguém pode circunscrever habitar agora totalmente numa natureza humana finita como a nossa? Porque vejam, Jesus humanamente é tão limitado quanto nós, tão criado quanto nós. Atenção, Jesus na sua natureza humana é uma criatura. A pessoa é divina, incriada. Veja, e assumiu a natureza humana, limitada como a nossa. Prestem bem atenção. Os que estudaram Trindade aqui, recordem que tudo que o Pai tem para dar ao Filho é o Espírito. O Espírito é o amor do Pai. No Pai é Espírito do amante, no Filho é Espírito do amado. O Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado, o Espírito é o eterno amor. Agostinho mostra isso de modo belíssimo. O Espírito não está entre o Pai e o Filho. O Espírito nunca está entre ninguém. Está entre a preposição dia em grego, através de... Isso se refere ao Filho. O Espírito não está entre o Pai e o Filho. O Espírito está todo no Pai e todo no Filho. Quanto mais o Pai ama, mais tem amor. Esse amor é o Espírito. Quanto mais o Filho é amado, mais tem amor. Esse amor é o Espírito. No Pai, o Espírito é amor amante. No Filho, o Espírito é amor amado. Mas veja, o que é o Espírito? O Espírito é todo o amor que o Pai tem e dá ao Filho. Todo. O Pai não dá um pedaço do Espírito ao Filho. O Pai dá todo o Espírito ao Filho eternamente. Eternamente. Deus é amante, é amado e é amor. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O que acontece na ressurreição?
É uma coisa impressionante. Só Deus mesmo. O que acontece é que essa relação eterna de amor que há entre o Pai e o Filho, veja, nessa relação é incluída a humanidade santíssima de Jesus. Aquilo que ele recebeu de nós. A natureza humana dele. Agora, veja, não é só a divindade de Jesus. Não é só a natureza divina de Jesus. Na sua natureza humana, o Filho recebe a plenitude do Espírito. Tanto que, repito, não existe mais Espírito Santo que não seja Espírito do Filho. Espírito do Pai. E a gente pode dizer agora no credo, procede do Pai e do Filho. Mas atenção, não é só do Filho Deus. Procede do Pai e do Filho na sua natureza humana. Todo o amor do Pai, e o amor do Pai é o Espírito Santo. Toda a glória do Pai, e a glória do Pai é o Espírito Santo. Toda a potência do Pai, e a potência do Pai é o Espírito Santo. Porque em Deus não existe nada que seja coisa. Em Deus tudo é pessoal. O amor, a potência, a onipotência de Deus são a pessoa, o Espírito Santo. Então veja, tudo isso o Pai joga no Filho. É aquilo que aparece tão misterioso no discurso de São Paulo em Antioquia da Psídia. Num sábado, Paulo no sertão da Anatólia, da atual Turquia, no fim do mundo, chega lá em Antioquia da Psídia, e ao sábado vai à sinagoga dos judeus e diz: irmãos, eu vos trago uma boa nova. Deus cumpriu a promessa aos nossos pais ao ressuscitar Jesus, conforme o Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Sim. No momento da ressurreição, o Pai dá o Espírito, derrama a plenitude do Espírito sobre a natureza humana de Jesus e filializa, diviniza. Glorificar quer dizer divinizar, santificar quer dizer dar a vida do santo, do divino, a natureza humana de Jesus. Compreendam, na ressurreição, o Pai se colocou tudo o que ele tinha, menos a paternidade que ele não pode colocar, só ele é Pai. Mas colocou tudo o que ele tinha, jogou na natureza humana de Jesus. Em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Eu lhes pergunto, Deus não pode... lhes pergunto, Deus poderia dar mais que Deus? Não. Deus se deu tudo. O Pai se jogou tudo. O Pai jogou na natureza humana de Jesus tudo o que ele tem para dar. A plenitude, a superabundância do Espírito. Ao criar o mundo, veja, o Pai criou o mundo através do Filho na potência do Espírito. Mas o Pai, que tudo sustenta no Espírito, não deu o Espírito todo ao mundo. O Pai não usou toda a sua potência para abrir o Mar Vermelho. Mas o Pai colocou todo o seu amor, toda a sua glória. E o amor e a glória e a onipotência do Pai são o Espírito Santo ao ressuscitar o Filho. O Pai se deu todo, como o Filho se deu todo na cruz ao Pai. O Pai se deu todo. Este é o meu Filho amado. Aqui se cumpre aquela palavra, no qual eu derramo, eu coloco todo o meu bem-querer, todo o meu amor. É por isso a exultação da igreja na noite da vigília pascal. Veja. E a liturgia diz: ó Deus, que admiravelmente criastes o mundo, e mais admiravelmente ainda o restaurastes. A igreja perde o juízo e diz: ó pecado bendito de Adão, ó pecado indispensável.
Veja, a surpresa, o que Deus fez é tão grande que a igreja diz, pecado bendito, que nos dá a chance de ver, por contraste, a grandeza do amor do Pai. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o exaltou, Deus o elevou. Então vejam que mistério, meus irmãos. A natureza humana, isso aqui a gente não pode imaginar. Talvez a gente nem para pensar essas coisas. Talvez vocês tenham uma imagem bem infantil, bem ingênua do Cristo ressuscitado. Tentem imaginar. Não dá para saber como é o Cristo ressuscitado. A sua natureza finita, na potência do Espírito, como que explodiu, é mais ampla que o universo. O céu está em Jesus. O refrigério, o repouso, a paz é o corpo de Cristo. O nosso descanso, a nossa casa, o templo eterno do Pai é o corpo de Cristo. Destruir este templo, ele é só uma figura. Em 3 dias eu edificarei. Ele falava do templo do seu corpo. O templo de Salomão, quando os sacerdotes foram dedicá-lo, uma nuvem encheu o templo. A nuvem é símbolo do Espírito, a Shekinah, a presença gloriosa de Deus. Na ressurreição, a nuvem, o Espírito encheu o templo, que é o corpo de Cristo. Então podem destruir esse templo. Ele não serve mais. Ele era só uma figura. O lugar onde o homem para sempre vai se realizar. A Jerusalém celeste, o lugar da paz, é o corpo de Cristo. O céu é o corpo de Cristo. Um dia todo o universo, essa criação todinha, estará glorificada na glória do corpo de Cristo. Ele entrou na criação, se fez criação, se fez matéria, para elevar a matéria. Então veja, eu ontem comecei a falar disso para mostrar a mística do corpo de Cristo. E tudo isso já começa na Eucaristia. Ali naquelas espécies eucarísticas, vocês têm matéria desse mundo, pão de trigo, vinho de uva, um pouco d'água, matérias deste mundo, que pela invocação, pela epíclesis, a invocação do Espírito Santo, sem epíclesis não há sacramento, sem epíclesis não há igreja, porque é a potência do Espírito de Cristo que diviniza, que cristifica, que salva. O Espírito, para usar a linguagem bem atual, aí todo mundo vai entender, o Espírito é um vírus bom, é o vírus de Deus, que contagia, que impregna, como impregna um organismo ou um computador. Então, em cada sacramento a gente recebe uma dose desse vírus. O contágio a gente recebe no batismo. E em cada sacramento recebe outra dose desse vírus. E esse vírus vai tomando conta da gente. E o que é que esse vírus faz? Esse vírus me transfigura em Cristo, me cristifica. Vai transformando a minha humanidade à imagem da humanidade gloriosa do Cristo Jesus. É o Espírito que faz isso. É o Espírito. O Espírito, se não fosse o Espírito, não haveria salvação. O Espírito, que é Espírito de Cristo, lembre do que eu falei, é todo de Cristo agora. De Cristo homem, na sua bendita e santíssima humanidade. A humanidade, Lutero, com a heresia dele, Lutero que esvaziava a humanidade, esvazia também a humanidade de Cristo. Dá pouca importância à humanidade de Cristo. Por isso, para ele, rasgar o corpo da igreja, que é corpo de Cristo, não tem problema. Porque a humanidade, o corpo de Cristo, não é significativo. Para a gente, corpo de Cristo, seja o corpo pessoal do Salvador, como o corpo eclesial, são santos. É o corpo sagrado, cheio do Espírito Santo. Por isso a igreja também é templo do Espírito, porque é corpo de Cristo. Mas escutem, esse corpo de Cristo,
pleno do Espírito, quando a gente o recebe, a gente recebe permitam dizer, uma dose de Espírito de Cristo. E o Espírito vai me transfigurando, me dando os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo, os movimentos de Cristo. Então, o processo de... O que é salvar-se? É cristificar-se. É ter as atitudes de Cristo. É deixar que o reinado do Pai, na potência do Espírito, aconteça em mim, como aconteceu no Filho Jesus. Veja, até o ponto de eu dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É interessante que no Pai Nosso, segundo São Lucas, quando Jesus diz, venha o teu reino, existem uns manuscritos antigos do Evangelho de Lucas que tem uma outra versão. É muito interessante, uma versão muito antiga, e que ainda hoje os exegetas não sabem como é que aquilo foi parar lá. Que não diz, venha o teu reino. Diz, venha o teu Espírito. Perfeito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sem o Espírito não há reino de Deus. Porque é o Espírito que torna Cristo presente. Vejam, Cristo, sem o Espírito, não nos seria útil. O Espírito, ele faz 3 coisas em relação a Cristo. O Espírito, primeiro, torna Cristo atual. É o Espírito. Porque é Espírito que dá testemunho de Cristo. Porque é Espírito de Cristo. Vocês já nunca pararam para pensar? Nós todinhos aqui nessa sala, repare que coisa impressionante. Nós todinhos aqui nessa sala temos uma história com Jesus. Vejam, um judeu que viveu há 2000 anos atrás. Um judeu cujo aspecto físico a gente não sabe de certeza como era. E todos nós aqui, quando pensamos em Jesus, pensamos como alguém mais real, mais presente, mais atual, mais metido comigo e com a minha vida do que qualquer pessoa. Do que meu pai, do que minha mãe, do que meus amigos, do que meus irmãos. Ninguém pensa aqui em Jesus como um personagem do passado. Não. É meu Jesus. Ele me interpela, ele me faz sofrer, ele me coloca no canto da parede, ele me tirou de casa, ele me fez entrar nessa vida. Já pararam para perceber isso? Para o mundo, Jesus é um defunto dos livros de história. Para nós, Jesus é vivo. É atual. A gente olha para ele, a gente chora, a gente se emociona. A gente se comove. É vivo. Isso é ação do Espírito. E quando vocês estiverem bem velhinhos de cabelo branco, no fim, já perto de dar baixa na carteira, quando estiverem assim, vocês vão ver cheios de alegria, jovenzinhos, como vocês são agora, entusiasmados por Jesus. E vocês vão ver que vocês passam, como eu estou passando e vejo vocês agora e me lembro quando eu tinha a idade de vocês. A gente passa. Cristo continua novinho em folha. É a ação do Espírito. O Espírito atualiza Jesus. Jesus nunca será um personagem do passado, preso pelo tempo. O Espírito é espírito escatológico. Ele rompe o tempo. Ele fecunda todos os tempos. Segundo, o Espírito difunde Jesus. O Jesus que nós temos aqui no Brasil, aqui neste pedaço de mundo, é o mesmo Jesus presente nas comunidades pobrezinhas da África, nas comunidades perseguidas da Ásia, nas comunidades ricas e cansadas do primeiro mundo. É o mesmo Jesus. Como pode? Como pode um africano com uma cultura, uma mentalidade totalmente diferente da nossa, um chinês? Como pode? E o encontro é com o mesmo Jesus. O que tem a ver a gente, brasileiro, latino-americano, do hemisfério sul,
com um judeu que nasceu no Oriente Médio há 2000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente. E, no entanto, é o meu Jesus, é o nosso Jesus. A gente o experimenta, ele é para nós e nós somos para ele. É obra do Espírito. Do Espírito de Jesus. O Espírito torna Jesus presente a todos os tempos, a todos os lugares. E, finalmente, o Espírito interioriza Jesus. É obra do Espírito que o conhecimento que eu tenho de Jesus, que o conhecimento que você tem de Jesus, a experiência que você tem, seja uma experiência interior. É o Espírito que convence ao meu coração, mas convence que Jesus é o Senhor. E que o Deus de Israel é o Abá, o papai de Jesus. E, portanto, é o meu papai, porque eu tenho o Espírito do Filho Jesus. Pode olhar, a experiência que vocês têm de Jesus, ela é pessoal. O nosso Jesus é o mesmo. E cada um tem o seu Jesus. É obra do Espírito. É obra do Espírito, esse conhecimento que supera todo conhecimento. Esse conhecimento que vocês podem sentar assim, um com o outro, o dia todinho para tentar explicar como é o seu Jesus. E quanto mais você explica, mais fica frustrado. Porque sabe que não conseguiu dizer para o outro tudo. Porque é obra do Espírito. Esse Espírito que foi dado em plenitude na ressurreição. Não estou dizendo? Vocês não acreditam quando Jesus disse: é bom para vós que eu vá. É do vosso interesse que eu parta. É preciso que eu parta. Como é que eu vou partir? Na cruz. Vou me esvaziar de mim totalmente. Loucamente eu entreguei tudo ao Pai. Vivi para o Pai. E agora vou dar ao Pai até o que eu nem podia dar. Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito que tu me deste. Não é minha alma, meu Espírito. E cai na morte. Mas quem dá tudo a Deus não perde nada. Ganha tudo. Não era isso que Bento XVI dizia de Cristo? Pois a este Jesus, que se entregou totalmente ao Pai, Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, agora, Pai, está nas tuas mãos. O Filho onipotente se torna impotente. O Filho onipotente se torna cadáver. Aquele que é a vida cai na morte. Estou nas tuas mãos, Pai. Quem confiou no Pai foi desiludido. Quem se entregou ao Pai foi abandonado. O pai que na sexta-feira pareceu se acovardar, não salvou o filho. O pai que no sábado ficou em silêncio, parece que Deus não existe. No domingo o pai toma a palavra e dá ao filho a plenitude do Espírito. O pai é fiel. Veja, mas entendam, quando eu digo dá ao filho ao Espírito, dá a humanidade de Jesus. E glorifica, e diviniza a humanidade de Jesus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu te esvaziaste todo, e eu te preencho todo. De modo que aquele que desceu ao mais baixo vazio, subiu ao mais alto. E tem um nome, acima de todo nome. Porque todo o Espírito que o Pai tinha para dar, está nele. E da plenitude dele nós recebemos graça por graça. Um dia nós estaremos nessa plenitude de Cristo. No nosso céu, que é Jesus. Na nossa glória, que é Jesus. No nosso refrigério, na nossa alegria eterna, que é Jesus pleno do Espírito. E por ele, só por ele, teremos acesso ao Pai. Pela sua humanidade bendita e glorificada. Vejam que coisa. Porque nós temos o Espírito de Jesus, estamos enxertados no corpo de Jesus. E aqui veja a importância da igreja. Esse corpo de Cristo, no qual nós estaremos um dia, misteriosamente já estamos nele.
Esse corpo de Cristo é a igreja. Não é, esse negócio não dá para imaginar não, viu? Você tentar imaginar fica doido. Isso a gente compreende na fé, com o coração. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano não imaginou, isso Deus preparou para nós. O céu não é menos que Deus. O céu é aquilo que Jesus diz ao bom ladrão: hoje estarás comigo. Pronto. É tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente quer. Estar com Ele um dia. Mas esse estar com Jesus já começa agora. Como membros do seu corpo, que é a igreja. Agora corpo peregrino. Povo no caminho do mundo. Mas um dia, corpo glorioso. Participando da plenitude da glória de Cristo. Era isso que eu queria dizer quando... Por isso o Pai não poderia, não pode. Por que não pode? Que verbo tão forte é esse para Deus? Não pode. Porque o Pai já deu todo o seu Espírito ao Filho. Não tem mais outro Espírito para dar a ninguém. Querem o Espírito do Pai? É no Filho que se encontra. Aqui, senhores, mas eu não vou entrar nisso, só vou cutucar. Aqui está o erro de todo teólogo que contrapõe o Filho ao Espírito, carisma e poder. Igreja, carisma e poder, do Leonardo Boff. Veja, o poder é cristológico, o visível, a estrutura. O carisma é pneumático, é o Espírito, liberdade. Conversa fiada. O Espírito é Espírito do Filho. E o Filho é ungido pelo Espírito. O Espírito dá testemunho do Filho. E o Filho é o doador do Espírito. Não existe nenhuma contraposição entre hierarquia e carisma. Entre estrutura visível e carismática na igreja. Não existe. Porque veja, o Espírito e o Filho são as duas mãos do Pai. Por exemplo, na ordenação episcopal, na ordenação presbiteral, diaconal, vocês receberão o Espírito. No diaconato, o Espírito do Cristo diácono, do Cristo servo. No presbiterato, receberão o Espírito do Cristo sacerdote. No episcopado, o Espírito que a igreja chama de Espírito principal, traduzido pobremente na nossa liturgia por Espírito soberano. Espírito principal, ou seja, o Espírito que procede do Pai, que é princípio na Trindade. O bispo recebe o Espírito deste modo. Para quê? Porque é ele o princípio, na igreja diocesana, do ordenamento sacramental, ministerial, é ele quem faz o discernimento dos carismas. Então, vejam, não existe contraposição. Se a minha autoridade de bispo não for ungida pelo Espírito, minha autoridade é satânica. É o poder que passa por cima, que não dá vida. A minha autoridade em Cristo é a autoridade do ungido de Deus, do cheio do Espírito, do Cristo. Então não existe autoridade na igreja, estrutura na igreja, que não deva ser ungida pelo Espírito. É o Espírito de Cristo. Como não existe carisma na igreja, dom na igreja, que não seja para dar testemunho de Cristo e que não leve para comunhão no corpo de Cristo. Eu recebi essa inspiração de Deus, então não tenho que obedecer ao Papa nem a bispo. O Senhor me falou diretamente, o capeta falou diretamente com você. Porque se foi o Espírito de Cristo, é para proclamar que Jesus é o Senhor. O senhorio de Cristo é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a dimensão pneumática e cristológica, elas não se opõem. Elas estão relacionadas uma à outra.